Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Sempre pode ser melhor, né? Então, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de louvar. Então vamos fazer tudo de novo, né? Mudou o microfone. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de louvar e bendizer a Deus por vocês, né? Por vocês estarem aqui, generosamente estarem aqui, nos acolhendo. Vocês sabem que estes dias, como foi dito aqui, mas nós, como moderador geral e os assistentes do moderador geral, esse já é o quarto dia, terceiro dia, e amanhã será o quarto, né? Estamos em reunião, em oração, em uma atitude de escuta diante de Deus e diante de um olhar de discernimento, olhando também a ação, a vida e a ação da comunidade na Arquidiocese de Fortaleza e sempre procurando dar respostas melhores ao plano de Deus para nós. E foi assim que nós colocamos nesta programação, Padre Silvio nos sugeriu, e nós com alegria dissemos sim de poder estar esta noite aqui no Centro de Evangelização da Parangaba, com todo o regional da Parangaba. E foi uma escolha muito boa, Padre Silvio. E eu acho que vocês também acharam, sim ou não? Sim! Vão dizer que não, né? Muito boa, muito bom estarmos juntos. E eu estava me lembrando aqui, vendo o Centro de Evangelização da Parangaba, e vendo o que Deus fez nesses anos, né? Nos primeiros anos eu cheguei e vi aqui, e aqui era, assim, um areal, né? Não sei se vocês se lembram, né? Quem é daquele tempo, né? E olha que maravilha, quantas coisas maravilhosas, esse presbitério tão bonito, tão bem organizado, né? As reformas que foram feitas, e a obra de Deus, como o Padre Silvio foi falando, né? A generosidade desta irmã da comunidade de Aliança, não sei se pode dizer o nome dela, mas eu vou dizer, né? A Clotilde, nossa querida irmã, e a família dela, que generosamente nos ajudou a dar esse passo, e todos nós juntos estamos dando esse passo para adquirir esse centro de evangelização. E você pode dar uma salva de palmas para você também. Glória a você do seu lado, diga parabéns, muito bem. Isso tudo é graça. Isso tudo é graça. E esse centro de evangelização, vocês sabem, vocês vivem na pele, na carne, o que é um centro de evangelização. Esse centro de evangelização é um polo de atração e de irradiação. É como um coração, né? O coração, ele tem esses dois movimentos, né? Quem é da área de saúde, ou quem não é também sabe, né? A sístole e a diástole, né? O coração vai fecha e abre, né? Vem o sangue todinho para ele, e depois joga esse sangue todo para fora. E assim o centro de evangelização, ele atrai o povo de Deus. Como você, como eu, como todos nós somos atraídos para cá. Para quê? Simplesmente para estar aqui? Não, para fazer uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que transforma o nosso coração, que mudou as nossas famílias, que mudou a nossa juventude, que mudou as relações da nossa família, que mudou a nossa história, que nos encheu de alegria, de vida, de paz. E a gente é transformado e começa um caminho dentro desse centro de evangelização, nos nossos grupos de oração, dentro do caminho da paz, dentro das nossas liturgias que aqui nós participamos. E nós vamos sendo transformados pela graça de Deus. Para quê? Para dar de graça o que de graça nós recebemos. Nós somos atraídos
e ao mesmo tempo nós somos enviados, como o sangue jorra do nosso coração, nós também somos enviados, e aqui também é um polo missionário. E esse centro de evangelização da Parangaba foi essa primeira sementinha que caiu, se multiplicou e foi gerando tantas outras que hoje a gente chama o regional da Parangaba, e que precisa gerar tantos mais. E bendito seja Deus por isso, bendito seja Deus por você, pela sua resposta generosa. O povo tem mania de quando me encontra, e eu não acho ruim não, que eu vou dizer. O pessoal diz, muito obrigado pelo seu sim, Moisés. Imediatamente eu digo, pelo seu, né? Porque é assim. Porque na verdade é o nosso sim dentro do sim de Cristo que faz toda a diferença. Na verdade é o sim de Cristo, né? Que aí une o meu, o seu, o nosso sim, mergulha no sim de Cristo e a obra de Deus acontece. E a maravilha de Deus acontece. E se a gente canta essas maravilhas que o Padre Silvio cantou e contou aqui, gente, isso é só o prelúdio, isso é só o começo. Deus tem muito mais a realizar no meio de nós. Deus tem uma obra. Eu vou entrando aqui nesse centro de evangelização, eu tenho um pouco essa tendência. Eu vou entrando, vou vendo tudo de maravilhoso e belo, e vou começando a ver tudo que ainda pode ser mais maravilhoso e melhor ainda, né? A gente vai vendo a obra de Deus, quantas coisas maravilhosas ainda podem acontecer, e Deus tem preparado para nós, e para isso precisa do nosso sim cotidiano, precisa do seu sim cotidiano. Então ajuda a pessoa a recordar-se disso, diga para ela aí do lado de precisa do seu sim, descruza os braços, não só faz balançar a cabeça não, faz arder o coração, precisa do nosso sim, o nosso generoso sim, no sim de Cristo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava vindo aqui e eu sabia que eu ia falar, né? O pessoal não ia deixar sair sem eu falar, né? E é óbvio, eu também queria falar, né? E a gente vai pensando e buscando em Deus, o que a gente vai falar? A gente vai falar qualquer coisa. A gente quer falar aquilo que Deus quer plantar no nosso coração. Porque a nossa palavra não pode ser uma palavra vã. Ela tem que ser uma palavra que saia do coração de Deus. E eu conversei um pouquinho com o Padre Silvio, né? E ao mesmo tempo fui rezando. E eu estava ali durante a celebração e veio no meu coração assim um desejo, ouvindo o Padre Silvio, ouvindo a Deus. E o que vinha assim? Vinha uma imagem assim de um povo, de uma pessoa, na verdade, que simboliza um povo de pé, com os braços erguidos para o alto. Como os primeiros cristãos, você sabe que uma das figuras belas dos primeiros cristãos era o fiel, a alma de braços erguidos. E para mim, dentro de um discernimento, o que significa isso? Eu soube com o Padre Silvio que a gente não tem ainda adoração perpétua aqui, né? Tem? Depende de nós, né? Então nós temos tem, né? Agora, né? Por quê? Vejam bem o Dani, viu, Dani? Por quê? Porque se aqui é um polo de radiação, quem é que vai atrair mais senão o próprio Senhor? Adorado, amado, diante dele, na sua presença, todos os dias e todas as horas, atraindo para transformar a vida das pessoas aqui. Eu sei que isso muitas vezes não é fácil a gente organizar isso, mas é necessário. E mais do que necessário, é uma maravilha, é uma bênção, é uma graça. Isso vai transformar ainda mais a nossa vida. Vocês topam isso? Sim! Mas isso significa madrugadas, hein? Isso significa compromissos diante do Senhor. E sabendo que intercedendo diante do Senhor, a gente está ainda mais. Olha, porque veja bem, se Deus fez maravilhas, imagine o quanto Ele ainda vai fazer através desta intercessão. Então,
uma palavra de ânimo para vocês. Adoração perpétua. Eu ainda nem conhecia a capela, estou doido para ir lá, porque eu entrei e vim direto para cá. E eu vou lá naquela capela e já vou imaginar Nosso Senhor ali, 24 horas. Tudo se revezando, ninguém murmurando, todo mundo louvando, né? Não é assim? Não é? Olha lá, hein? A promessa que estão fazendo diante de Deus, né? Ninguém murmurando, todo mundo louvando e adorando o Senhor e atraindo mais e mais pessoas. Eu estava vendo também, e eu me lembrei de São Marcos, que nós falamos todos aqui. O Padre Silvio nos deu uma aula maravilhosa sobre São Marcos. Agora, Padre Silvio, uma coisa que é importante, que São Marcos, João Marcos, né, era um jovem, né, Padre? Era um jovem, era um adolescente. Alguns veem que no Evangelho de São Marcos é o único que diz que na hora em que Jesus foi preso, havia um jovem que estava só com um lençol e os guardas puxaram e ele saiu despido correndo. E todo mundo diz, São Marcos, era ele. Porque a ninguém interessa um detalhe desse, só a pessoa que viveu isso, né? E era ele, era aquele jovem que foi tão marcado por Nosso Senhor, tão marcado por Nosso Senhor, tão marcado, tão ardoroso, que como ele disse, né? Pronto, a partir daquilo, viveu intensamente os momentos da paixão e da ressurreição de Cristo, que se transformou no grande São Marcos. Então o meu grande apelo aqui, os jovens da Parangaba, né? Tenham esse coração ardoroso de São Paulo, São Marcos, que vocês sejam os primeiros para duas coisas: para dar o nome de vocês na adoração perpétua, que vai se inaugurar a partir de hoje aqui. Não sei se é de hoje, né? Mas a promessa assim está, né? De amanhã ou depois da manhã, né? Mas logo, né? Logo, né? E sejam também, porque são adoradores, são missionários também. Porque São Marcos era alguém com um coração missionário. Rodou o mundo inteiro, com Paulo, com Pedro, com Barnabé, rodou o mundo inteiro. E o Evangelho dele nos chega, e o que é que ele coloca no Evangelho? O Evangelho que nós lemos hoje: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E é isso um centro de evangelização. É um polo de irradiação. Não só jovens, as famílias, os homens e mulheres que aqui estão, que são alcançados pelo fogo do Espírito, que vocês possam ser essas testemunhas vivas, irradiadoras, contagiantes do Evangelho. O Papa Bento XVI e o Papa Francisco reafirma continuamente que o Evangelho e a evangelização se dá por contágio. Ou seja, o nosso coração está tão ardente de Cristo, está tão comprometido com Cristo, que a gente não tem outra a não ser a necessidade de evangelizar. Hoje a gente vê, e a palavra do Evangelho é ide, é um imperativo, é um ato de obediência, evangelizar, mas é também um ato de necessidade. Nós precisamos contagiar os jovens, as famílias, os homens e as mulheres dessa cidade para conhecerem a Jesus Cristo, para terem as suas vidas transformadas, para receberem o consolo de Deus diante da dor e do sofrimento, das feridas que o mundo muitas vezes como que abre em nós, mas que no Evangelho nós podemos ter o bálsamo da cura e da consolação de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs da comunidade Shalom, da Parangaba, essa primeira grande irradiação da comunidade, continue irradiando, continue transmitindo, continue dando de graça o que de graça receberam, porque nós só seremos plenamente abençoados com isso, e que a Virgem Maria nos acompanhe nesse caminho. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
favor. Os jovens não se contentaram em ficar quietinho no lugar deles. Tem um presente. Todos os jovens do regional de Parangaba, venham pra cá, por favor. Pessoal da Parangaba, Bom Jardim, Maracanaú, Maranguape, Conjunto Ceará, podem vir pra cá. Mundubim, galera do Mundubim, pode chegar aqui. Tem gente sentada ainda, hein? Vamos mais pra cá, o Moisés quer ver todo mundo aqui na frente. Moisés, continue. Essa é a nossa juventude, a juventude da Regional Parangaba. Nós, de forma especial, preparamos um presente para você. Esse é um quadro feito por uma jovem nossa, a Andressa, onde nós reproduzimos uma imagem sua e do Ronaldo, uma foto bem antiga, acredito que tenha muito valor para você, tá bem embalado, né? Vai abrir. Nós também, cuidado aqui, tem algumas cartinhas aí dentro. Aqui, Moisés, tem algumas cartinhas. Você pode prestar atenção que está separado por envelope, cuidado para não cair. Nós pensamos, de vez em quando a gente tá meio para baixo, né? Então os jovens, eles prepararam cartinhas para vocês e nós separamos por temas. Como no dia que você estiver preocupado, no dia que você estiver triste, no dia que você estiver precisando de esperança, é desses jovens que você vai receber o conselho. Você vai pegar o envelope dele e vai ler uma cartinha. Nós também deixamos aí uma cartinha, um cartão da Valentina, que é uma jovem nossa que fez sua Páscoa recentemente. No cartão tem a imagem dela, tem a sua história e tem um QR Code.
para falar um pouquinho sobre, para o senhor ver um pouquinho daquilo que nós vivemos. Senhor, não, desculpa, para Moisés ver um pouquinho daquilo, você, Moisés, um pouquinho daquilo que nós podemos experimentar através da vida da nossa. Ficou bom?